Bom dia, eu me chamo Alexandre de Souza Narciso, sou residente do terceiro ano de neurocirurgia da Unicamp e hoje trago aqui uma aula sobre acessos supratentoriais, em especial pterional, frontal zigomático, subtemporal e pré-temporal. Esses são acessos, então, que vão dar uma visão anterolateral ao cérebro e isso vai nos permitir acesso, então, tanto à fissura silviana quanto às estruturas da fossa anterior e da fossa média. Cronologicamente, nos anos 70 surgiu os acessos subtemporais descrito por Drake e pterional descrito pelo Yazargil. No década de 80, foi descrito o órbito zigomático por Hakuda. Em 1990, foi descrito pelo Evandro de Oliveira o acesso pré-temporal. E aqui na foto em que eu coloco, é possível já temos uma ideia da área que é acessada por cada um desses acessos, exceto o pré-temporal, que acaba não entrando nesta foto. Então, quando nós pensamos no crânio, a visão anterolateral em que vamos abordar através desses acessos, os principais pontos de referência aí para termos em mente é o próprio ptérium, né, que estará ali na união entre os ossos frontal, parietal, temporal e esfenoide, formando essa união de suturas em forma de H, né? E em sua parte posterior temos o ponto escamoso anterior, que para nós vai ser bastante importante, porque é ele que marca a região da fissura silviana em que aponta a partes triangulares. Então é uma região em que geralmente se dá início à dissecção da fissura silviana, que se dá acesso através dela às estruturas mais basais, mais centrais do cérebro, né? É, e além disso, só também para comentar, que futuramente precisaremos desse dado, é que o arco do zigoma marca então para nós a base da fossa média, né? Então, partindo aí já para posicionamento do paciente, né, especificamente da cabeça do paciente, existe uma série de 5 movimentações que fazemos. Então, inicia-se com a tração, que é trazer a cabeça do paciente para perto do cirurgião, a elevação, que é elevar a cabeça, e mais especificamente a área a ser operada para manter acima do átrio direito, para favorecer o retorno venoso, a deflexão, que seria a extensão e flexão cervical, né? A rotação, que seria essa rotação cervical, e a torção, que é o ângulo formado pela cabeça, pescoço e ombro. Este último aí, mais mesmo com a ideia de você criar um espaço ergonômico para você fazer sua cirurgia, para você se aproximar da área de interesse e operar com maior eficácia. E antes então da gente entrar propriamente nas craniotomias, especificar como elas são feitas, dizer aqui sobre algumas estruturas essenciais e como nós preservamos elas durante a dissecção de planos até chegarmos no crânio, né? Então, nós temos a artéria temporal superficial, os ramos do nervo facial e o músculo temporal. Neste exemplo cadavérico que tem no slide, já conseguimos ver que tanto a artéria temporal superficial quanto o nervo facial, eles estão acima da fáscia. Então, quando iniciamos nossa incisão, é necessário que tenhamos cuidado para nos limitarmos apenas ao espaço subcutâneo, para posterior dissecção, e aí sim nós tornarmos essa artéria livre dos demais tecidos antes da gente virar o flap, né? Seja ele apenas cutâneo, seja ele músculo cutâneo. Já o nervo, a dissecção do plano não se faz factível como é para a artéria,
Então, a incisão, geralmente respeitamos as safe zones, né? As zonas seguras de incisão, que pelo tragos, como vai ser os acessos que eu vou mostrar hoje, é até 1,5 cm à frente do tragos. É, aqui, só também comentando um pouco a foto da esquerda, né? O TM ali é o músculo temporal, né? E o TF é a face temporal. Então, novamente aí um exemplo cadavérico mostrando, né, que ambos passam por cima. E especificamente falando então do nervo facial, é importante sabermos que ele passa por cima da face porque na hora de rebatermos o flap, o que vai proteger o nervo é a fáscia, né? Então, quando fazemos a dissecção do músculo temporal, que tem duas partes, a parte externa, que se adere à linha temporal superior, uma parte interna, que se adere à porção escamosa do osso temporal. Essa fáscia, ela tem duas faces, né? Uma camada superficial e uma camada profunda. E é possível fazer a dissecção interfacial, iniciando-se a margem orbitária da fáscia, lá na linha temporal superior, até a raiz do zigoma, né? Então, aqui nós vemos na foto à esquerda um exemplo, né, de você rebater o flap sem ter protegido o nervo com as estruturas da fáscia, né? À direita nós já vemos uma dissecção interfacial. Aqui à esquerda nós vemos uma dissecção subfacial para gerar esse flap. E à direita, por fim, então, uma dissecção submuscular, né? Então, é dissecado todo o músculo do crânio para formar esse flap. E aí, desta forma, então, proteger o nervo facial. Então, vamos aos acessos propriamente ditos agora. Então, acesso pterional ou frontotemporoesfenoidal, como é o seu nome original, apesar de ser mais famoso como pterional, foi introduzido pelo Yazar Gil, como eu já havia dito, e hoje é o acesso mais utilizado na neurocirurgia. Então, é usado para acessar estruturas da fossa média e da fissura silviana. Então, dando alguns exemplos aí de cirurgias, né, de patologias que são tratadas a partir do acesso pterional. Nós temos os aneurismos da circulação anterior, seja da carótida interna, cerebral média, o complexo comunicante anterior, os aneurismas do topo da basilar e da porção P1 da posterior, MABs e cavernomas que também ficam próximos à fissura silviana. E tumores também, então lesões, seja da base anterior ou média, lesões da ínsula e opérculos, né, seja o opérculo temporal, opérculo frontal, opérculo parietal, e lesões também da região celular. Falando então já sobre o posicionamento, né, não vou entrar, conforme for mostrando os acessos aqui, eu não vou entrar em passo a passo deles, né? Vou me ater mais mesmo à ideia da rotação. Então, aqui é um paciente que fica com a cabeça rodada ao lado contralateral do acesso. Aqui há uma variação muito grande sobre a angulação padrão, né, de todos os acessos. Esse é o que traz uma maior variação do que seria, né, essa rotação padrão aí. Então, tem quem advoga por uma rotação menor, entre 10 a 15 graus, e outras literaturas que recomenda como um mínimo 30 graus, dizendo aí entre 30 a 60 graus de rotação. Então, é realmente uma variação bastante grande e bastante de preferência, né, de escola a escola, de cirurgião a cirurgião. E quando a gente pensa, então, na extensão, o zigoma deve ser o ponto mais alto, e nesta angulação, né, unindo tanto a deflexão quanto a rotação. Para patologias mais basais, é uma menor deflexão e uma maior rotação. Para as patologias mais superficiais ou mais anteriores também,
citando exemplo, né, do que seria mais superficial, mais anterior. Superficial, um aneurisma de cerebral média, anteriores da parte da aneurismas de comunicante anterior, por exemplo. Né, e das mais basais, os aneurismas de carótida, enfim. Nas patologias mais superficiais e anteriores, a exigência de uma maior deflexão e uma rotação menor já. Então, entrando já no próprio acesso, a incisão ela é feita do zigoma até a linha média, lembrando de respeitar durante a dissecção dos planos os limites anatômicos, tanto da artéria quanto do nervo, para que seja possível preservá-lo, e então a realização da dissecção muscular. Nesta foto intermediária, nós vemos um modelo em que foi feita uma dissecção interfacial, deixando para trás uma porção do músculo para servir de âncora à musculatura na hora da síntese. Aqui no exemplo da direita, nós vemos uma dissecção submuscular, né? E fazendo uma breve discussão, né, a dissecção muscular submuscular tem sido advogado por alguns autores como sendo mais segura, né, para dissecção muscular e a virada do flap, na ideia de proteger o nervo facial, exatamente porque você não fica dissecando a fáscia logo abaixo ali do nervo, né? Você corre menor risco de criar uma lesão do nervo durante a dissecção e a virada do flap. Comentando então sobre a craniotomia, né? Ela se inicia com as trepanações. Classicamente são duas, né? Que seria no keyhole de McCartney e na sutura escamosa logo acima do zigoma. Hum, e aí os autores advogam, né, que para pacientes idosos uma terceira trepanação se faz necessária. Apesar disso, boa parte acaba realizando esta terceira, né? E onde seria essa terceira, então? Seria próxima à linha temporal superior, no osso parietal, né? Para formar, então, este triângulo de trepanações, né? E aí, falando já sobre a craniotomia, né? Aqui à esquerda, nós vemos um exemplo em que, na realidade, o autor ele realizou uma única trepanação, né? Peculiarmente em nenhum dos pontos em que eu acabei de comentar, mas à direita, apesar de já estar traçada a craniotomia, nós vemos os três pontos clássicos das trepanações aí realizadas para processo piterional. Então, nós tentamos ir o mais basal possível com a nossa craniotomia, e nosso limite medial é na linha médio-pupilar. Por que isso? Para evitar violar o seio frontal durante a nossa craniotomia. E nesta porção do osso frontal, né, em nosso limite medial, é orientado que você mantenha um ângulo de 90 graus na curva e evitar a curva, né, propriamente dita, como é esta pequena foto que aparece na porção superior da foto esquerda, né, tem um xizinho, né, uma demarcação de negativo para você fazer esta curva, para você ampliar, você aumentar a sua visibilidade. Então, aqui é um outro exemplo, né, de um outro autor, eu trouxe, né, achei bastante interessante aí que ele acaba colorindo, né, este flap ósseo, né? Então nós vemos o osso frontal, o osso parietal posteriormente, inferiormente nós vemos o esfenoide e o temporal. E no meio deles, então, ficaria o pitérium. E aí só retornando aqui, então, e comentando, a partir então do keyhole de McCarthy, deixa eu aqui, né? É, a craniotomia em sentido inferior vai passar pela asa do esfenoide, né?
Muitas vezes, a asa do esfenoide não será possível realizar a craniotomia única e exclusivamente com a fresa, né? Então, nós tentamos fazer um encontro entre a craniotomia em sentido superior e a inferior para fazer, né, essa craniotomia sobre a asa do esfenoide, mas muitas vezes exige-se uma drilagem adicional. E por falar em drilagem adicional, outro ponto importante no acesso pterional é a drilagem, então, da asa do esfenoide já após a retirada desse flap ósseo, né, e também do teto da órbita, né. E então nós retificamos, né, nós adelgamos essa região para ampliar o corredor cirúrgico na porção anterior da fissura silviana para nos permitir acesso às estruturas mais basais. E dentro dessa drilagem, o nosso limite medial é a artéria meningo-orbitária, que vai marcar para nós o início da fissura orbital superior. Então, nós vamos medialmente até esta artéria e paramos por ali. Então, aqui já um exemplo cadavérico, né, demonstrando como é a dorotomia e o que seria a nossa visão, apesar de esta ter sido uma craniotomia com uma exposição pouco basal, né? Aqui nós já vemos uma dorotomia em um paciente mesmo, né, em um exemplo de cirúrgico real. E o que essa foto nos traz, que é bacana aí, é uma pequena simulação à esquerda, né, de como seria o nosso campo de visão cirúrgico sem a drilagem da asa do esfenoide e do teto da órbita, e à direita com essa drilagem, né? Então, há uma ampliação do campo de maneira muito significativa, né? E é isso que nos vai permitir esse acesso às estruturas mais basais, sempre sem precisar ficar rebatendo o cérebro, né? Então, aqui eu trouxe, né, até essa frase, né, que é Remove Bone, Save Brain, né? Então, nós ficamos aí com este corredor bem aberto aí para nos facilitar. E por fim, então, a síntese, né? Devolver o flap ósseo, suturar o músculo quando faz o interfacial, deixando aquela porção muscular para trás, músculo em músculo, se não fazendo através de pequenos furos, né, na linha temporal superior. A gente sutura o músculo, então, em sua posição original. Passando um pouco à frente, então, ao próximo acesso, esse é o fronto-órbito zigomático, que foi descrito na década de 80, e ele tenta combinar vantagens, né, do acesso pré-temporal, que não havia sido descrito ainda, e do pterional. Com ele, nós temos então a visão otimizada do quiasma, terceiro ventrículo, da bifurcação carotídea, da região paracelar e da interpeduncular. Então, são as lesões dessas áreas que vão ser as de interesse para este acesso. Então, aqui a incisão já precisa ser maior, porque nós iremos mais basal, né? Nosso flap precisa virar mais para expormos é, ainda melhor as estruturas ósseas. Então, ele ultrapassa um pouco o arco zigomático e ultrapassa também a linha média, ao contrário da pterional. O zigoma, novamente, deve ser o ponto mais alto, e aqui advogam também por uma variação bem grande da rotação, entre 20 graus a 60 graus. A dissecção, então, aqui é mostrado, né, uma dissecção subfacial ou interfacial, né, deixando ali na posição posterior um pouco de músculo para realizar essa sutura. E aí vamos para a craniotomia, que aqui é a grande chave deste acesso, né? Então, ela pode ser feita em uma peça ou em duas ou três peças, né? Que a variação de duas a três peças é pequena. Eu vou comentar sobre isso mais tarde. E acho que hoje, pelo menos do que eu usei de literatura atual,
ninguém advoga pela craniotomia em uma única peça, né? Você acaba fazendo essa craniotomia em boa parte sem uma visibilidade adequada das estruturas ósseas e dos tecidos que estão aderidos a elas, né? Então, agrega um risco desnecessário. Então, a craniotomia se inicia por uma craniotomia pterional, como eu já havia dito, é realizada o descolamento da periórbita e também da dura mater. Depois disso, então, né, aqui, como eu havia dito, aqui é o arco do zigoma, né, totalmente exposto. Então, coisa que no acesso pterional não se faz necessário, né? Então, é realizado o descolamento do músculo masseter e iniciada, então, a osteotomia do zigomático, né, do arco zigomático em sua raiz posterior, né? Então, aqui é uma serra recidivante, né, que é o que vai nos permitir fazer esse tipo de acesso. Então, se inicia aqui pelo arco zigomático. Ah, à direita já mostra a osteotomia do zigoma, logo abaixo do arco zigomático, iniciando-se de posterior para anterior, mas alguns autores advogam que seja feito meio a meio. Então, até metade posterior para anterior e depois retorna de anterior para posterior de encontro, né, a esta linha de craniotomia. E por fim, então, a osteotomia do teto orbitário, antes de fazermos a última das osteotomias, que é a do esfenoide. Aqui eu trouxe esse esquema, né, essa ilustração, para nos facilitar um pouco a compreensão de todos esses traços de osteotomia que são feitos no fronto-órbito zigomático. Então, na ilustração, nós temos o temporal rebatido sobre o zigomático, né? Então, nós vemos que o temporal ele está abaixo da espátula, né? Quando nós vamos fazer a osteotomia do arco zigomático e do zigoma. Então, posteriormente, já rebatido, né? Então, o arco zigomático está com a sua osteotomia. Aqui é a osteotomia do zigoma, aqui do teto orbitário, e aí, por fim, a osteotomia do esfenoide. E esta seria a nossa peça, né? Então, nós já tínhamos o flap desta craniotomia pterional, e aí nós temos a segunda peça. Quando nós falamos sobre terceira peça, o que seria? Uma segunda osteotomia no arco do zigoma. Então, o arco zigomático ele sai como uma peça, o teto orbitário, o esfenoide e o zigoma saem como esta terceira peça. A durotomia, perdão, ela é realizada em S e esse é o nosso campo visual, né, para a cirurgia. Então, nós vemos que já há uma exposição muito maior em comparação aí ao pterional, mas na vasta maioria das patologias não se mostra necessária uma exposição tão grande do cérebro quanto é realizada no acesso fronto-órbito zigomático. Não é à toa que a pterional ainda segue como o acesso mais utilizado, né? E aí, aqui só comentando sobre a síntese, então, o flap do zigoma esfenoide e teto orbitário é colocado antes de devolvermos, então, o osso da craniotomia pterional. Indo agora para a subtemporal, descrita, então, na década de 70, ela permite, então, um acesso extenso ao lobo temporal e à região peripeduncular. Então, ela acaba tendo essa indicação para esses aneurismas, né, da região peripeduncular, ou seja, topo basilar, é, cerebral posterior e cerebelar superior, além de tumores e outras lesões, né, até mesmo também a cirurgia de epilepsia aí do lobo temporal. Então, aqui nós já temos uma mudança no posicionamento, que a cabeça ela tem que ficar a 90 graus, né, ou com a sutura sagital paralela ao chão. O corpo pode ser deixado em posição supina se for um paciente que tolera essa rotação cervical de 90 graus, ou então o paciente fica em decúbito lateral, em park bench, lembrando de todos os cuidados que devem ser tomados aí com o decúbito lateral, né?
com a proteção das proeminências ósseas e por aí vai. Aqui recomenda-se a drenagem licórica de 50 a 100 ml antes da craniotomia, pode ser deixada uma DLE aberta, né, drenando constantemente. A incisão, ela pode ser linear ou ela pode ser uma pequena ferradura. A curvada, né, a ferradura, ela acaba permitindo uma rotação de flap melhor e uma visualização melhor das estruturas mais basais, né? Então, há essa preferência, né, pela incisão em curva. Então, aqui, é, nós vemos também, né, que o acesso ele é bastante basal, né? Nós estamos vendo aí o zigoma, né? Então, a craniotomia, ela é realizada a partir de uma trepanação logo acima do zigoma, né, da raiz anterior do arco zigomático, e outra trepanação no ponto mais alto aí do que é a nosso campo visual. Também é necessário uma drilagem adicional, né, para ampliar essa base média, né, essa base temporal, né, essa visibilidade da fossa média, e a dorotomia feita em C, rebatida ali, já ir mostrando esse acesso, né. Aqui, como nós não chegamos até a linha temporal superior, é realizada apenas a miorrafia mesmo. Então, quando nós vamos pensar na síntese, vai ser mesmo o retorno do osso e a miorrafia, né? E aí, então, as suturas por planos. Por fim, então, o acesso pré-temporal, que foi descrito por Evandro de Oliveira na década de 90, ele acrescenta a extensão basal da craniotomia pterional, né? Então, tenta combinar as vantagens aí da visão inferior da pterional, da anterolateral da temporopolar e da lateral da subtemporal, possibilitando aí os acessos transsilviano, temporopolar e subtemporal. E então vai somar essas vantagens. Então, vai permitir acesso à região interpeduncular, à região petroclival, à fossa média, à região celar e paracelar e a porção anterior aí da incisura tentorial. Aqui também há uma pequena variação, né, nos artigos em que eu encontrei do próprio Evandro, né, e seus fellows, né, que os publicaram na época, uma incisão que é similar à da pterional, mas alguns autores eles ampliam ela cruzando a linha média. A dissecção de planos, então, não há grande mudança em comparação ao que já havia dito, né? Aqui, então, nós temos os pontos das trepanações, que também é similar à da pterional, realizando-se apenas uma exposição mais basal, né? Então, novamente, aqui nós vemos por completo o arco do zigoma, né? E aí, aqui, então, essa exposição da dura, né? Dando a visão de todo o polo temporal aqui. E aí A, B e C são as regiões de drilagem, né? Então A, teto da órbita, B, a asa esfenoide e C, a base da fossa média, né? Então, novamente, essa drilagem adicional para ampliar a visibilidade. E por fim, aí, a durotomia feita em S e a exposição cerebral também bastante ampla, né? Então, aqui nós conseguimos ver os três giros temporais, o polo temporal, né? Então, essa foi a proposta, né, do acesso pré-temporal, que basicamente é uma extensão basal da pterional aí para ampliar essa visão temporal. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei, esses três livros à esquerda e estes foram os artigos à direita. Muito obrigado.